Tomamos como base o livro de Alírio Cerqueira, que chama Saúde das Relações Familiares. Ele é um médico, homeopata, psicoterapeuta transpessoal. Ele nos diz assim, que é nas relações familiares que o aprendizado de amor se torna mais intenso. É na família que isso se torna mais intenso. A necessidade do amor. Devido às nossas imperfeições, ao processo de convivência mais a miúde, uns com os outros. Existe um ditado que diz assim, você quer conhecer alguém, coma 1 quilo de sal com essa pessoa. E na família, quantos quilos nós não comemos de sal? Quando nós temos uma certa intimidade com as pessoas, é que as conhecemos. E é aí que começa a surgir os problemas. É esse tratamento amiute, um com o outro, é que faz com que a gente crie atritos. Quando a gente começa a tentar exercitar a relação saudável, é que surge a ideia, a necessidade dessa palavra amor. Quem vive sozinho, quem não vive com ninguém, ninguém se desentende com o móvel da sala, com o móvel da cozinha. Já viu alguém ficar brigado com a geladeira? Eu tenho um problema de relacionamento, começa por mim. Eu tenho já um problema de relacionamento comigo. Eu não tenho, por exemplo, autoestima, então eu tenho uma dificuldade de me relacionar comigo mesmo. Aí quando entra alguém no meu círculo de convivência, o que vai acontecer? Começa então agora os meus defeitos, eu começo a projetar nesses meus semelhantes. E ele, vice-versa. E nós começamos a nos enxergar sem amor. O amor é aquela graxa, aquele óleo que fica nas engrenagens da relação. Sem ele, nós entramos em atrito constantemente. Quanto menos amor, mais briga. Quanto menos amor, mais desentendimento. Quanto mais amor, mais leveza, mais tranquilidade. Como enxergamos a convivência familiar? Quando fala, como é que está seu pai, como é que está sua mãe, como é que está seu marido, como é que está sua esposa, como é que está seus filhos, como é que está sua família? O que é que vem na sua cabeça? Normalmente, um grande fardo, que apenas suportamos com um grande martírio. Raríssimas pessoas, mas muito rara. Uma família é coisa maravilhosa, minha esposa é coisa de outro mundo, meus filhos são incríveis, só fazemos isso quando estamos diante do inimigo. Aí a gente elogia todo mundo, porque a gente quer ganhar na disputa com o inimigo, né? Para o inimigo a nossa vida é uma maravilha. Para os amigos, aqueles que nos amam, aí a gente fala a verdade. E só reclama. Vocês já perceberam que nós não reclamamos para os inimigos? Ninguém procura um inimigo para falar que está mal. Basta o inimigo bater no nosso ombro. E como é que está? Ótimo, maravilha. Melhor isso estraga. Mas se for alguém que nos ama, pois é, fulano, vem cá. Minha vida está uma porcaria. Porque a gente compete com os inimigos, né? E com os amigos a gente abre o jogo. Então nós nos tornamos mais autênticos com aquele que amamos. E mais ainda com aquele que convivemos. Mais autênticos ainda. Então, a família tem essa visão nossa. Um fardo. Oh, meu Deus do céu, eu tenho que carregar esse fardo. É um martírio voltar para casa. É terrível. E o casamento é a coisa mais incrível. Quem está fora, quer entrar. Quem está dentro, quer sair. E aquele fluxo de pessoas, né? Aquele sonhando para casar. Calma, fulano, você vai casar cedo. Calma, fulano, reflete um pouquinho. Mas não. A felicidade está lá no casamento. E aquele que está no casamento, Guto, eu não aguento mais. Guto, pelo amor de Deus, eu tenho que sair dessa. E está todo mundo trocando de posição. Porque o ser humano não é contente na posição que se encontra. E não toma informações, não se precaver para o sonho, para realizações dos seus sonhos. Uns entendem o casamento de uma forma e já investe, já quer chegar lá. Não analisa, não procura saber com outros que já são casados o que é o casamento. Não toma informação para essa empreitada da sua vida, seríssima. Muito de nós casamos sem saber o que era. Nossos pais também não são bem-sucedidos nas relações de casamento. Então, quando a gente pergunta para o pai e para a mãe, ele não fala muito, não chega e fala claro para a gente o que é o casamento. O casamento é uma renúncia, existe tolerância, paciência, persistência. E aí, quando a gente vai no cinema e aquela princesa casando com aquele príncipe encantado, aquele palácio, aquele cavalo branco, aquela magia lindíssima e aquela frase que nunca existiu, mas sempre apareceu em todos os livros e romances, e eles viveram felizes para sempre, só em conto de fada.
E aí nós vamos vivendo iludidos. As crianças já começam assim, assistindo, vendo as historinhas da Cinderela, da Branca de Neve, e elas acreditam, criam isso na cabeça desde pequeno. São construções, são crenças sérias que fazemos. Todas as vezes que vamos dar um material para os nossos filhos assistirem, analisemos o conteúdo do material. Não é porque é uma historinha muito contada. Nossos filhos têm que ter uma historinha e sonhar com a realidade. Sonhar com a irrealidade não nos proporciona avanço, progresso espiritual, nem intelectual. Pelo contrário, nos gera ilusão. E o que mais nos martiriza, mais nos frustra, são as ilusões, que elas nunca acontecem. Nossos filhos têm que sonhar? Tem. Fala sobre o amor, mas fala real sobre o amor. A verdadeira face do amor. E aí o que fazemos? Quando percebemos que a convivência familiar é um fardo, meu pai é horrível, não consigo concordar com o que ele pensa, minha mãe é insuportável, meus irmãos não me entendem. Os jovens, mais ou menos, essa mentalidade. Eles são incompreendidos. Os mais velhos são os martirizados. E as crianças são sempre abandonadas no processo. Então, o que fazemos quando percebemos que a nossa família é um grande fardo e não conseguimos mais suportar sem martírio? Muitos de nós abandonam o convívio. E existem duas formas de abandonar o convívio. Existe o abandono físico e o afetivo. E existe uma terceira que é o físico e afetivo. Os dois ao mesmo tempo. Eu posso fazer uma retirada física da minha convivência. Isso não é tão ruim. É até uma estratégia psicológica que os próprios psicólogos adotam. Quando uma relação começa a ficar muito tumultuada, é melhor você fazer um afastamento físico da relação. Para que você adquire forças, equilibre-se, busque argumento para retornar uma convivência. Quando você se afasta fisicamente, não estamos dizendo que você deve afastar-se emocionalmente. De jeito nenhum. Você só vai tomar forças para voltar para aquilo que é necessário fazer. Recuperar equilíbrio, paz, para continuar a sua trajetória de forma leve e suave, sem martírio. Família não é martírio. Quem nos diz assim, família é isso, tem que sofrer mesmo, a gente sofre, casamento é para isso, não está sabendo o que é casamento. Nós aprendemos assim, nós vimos os nossos pais assim, estamos repetindo isso. Até quando? Se você tentar marcar um casamento hoje na igreja, não tem vaga. Também não tem vaga para os divórcios e desquite nos cartórios. Porque nós não sabemos o que estamos fazendo. Estamos iludidos com uma coisa. E quando encontramos com a realidade, não estamos preparados. Quando encontramos com a realidade, isso não nos desestimula. Quando aprendemos, pelo contrário, eu vou com o pé no chão. Eu já arquiteto planos para a minha vida, mas dentro de uma realidade. E não de um sonho. O abandono físico, então, é algumas pessoas saem de casa. Pronto. Mas não conseguem se separar afetivamente, emocionalmente. E para alguns, vira mais tormento ainda. Há casais que dizem, nós estamos separados. Há quanto tempo? Já tem 1 ano. Estão separados fisicamente ou afetivamente? Ou os dois? Vamos tentar entender isso. Eu posso estar morando numa casa e ela em outra. Mas eu não paro de pensar se ela está com alguém, se ela está fazendo isso, onde é que ela está, se ela está feliz, se ela está alegre, se ela pensa em mim, eu ligo toda hora, eu sou ciumento, eu fico cercando a minha esposa, então você separou fisicamente, não emocionalmente. E é pior ainda, porque o que mais vale é o afetivo. É isso que nos liga às pessoas e faz com que nós retornemos várias vidas para acertar esses desafetos. Porque essa convivência física não é nada. Um filho pode sair de casa para estudar fora de casa, mas por isso ele não abandonou a família efetivamente, ele liga todo final de semana, ele conta seus problemas, seus pais continuam apoiando ele psicologicamente de onde ele está. Isso é uma ligação afetiva, não foi de forma alguma desmoronada. Agora tem um abandono afetivo, que uns abandonam o convívio afetivo. Aí é aquele casamento de máscara, de fachada. É o que mais nós estamos assistindo hoje. É os dois vivendo na mesma casa, dormindo na mesma cama, mas nem se tocam. Nem conversam com o outro. Chegam a um extremo absurdo de nem se conversarem com o outro. E quando existe um pouquinho de dignidade, um diz, eu vou dormir no outro quarto. Pô, pelo menos está sendo um pouco mais digno. Está conseguindo sair do quarto. Para ser mais digno, precisa sair da casa. Porque o casamento já acabou. Não acabou. Botou um fardo. Eu vou carregar esse fardo até o fim. Casamento não é fardo. Ninguém é obrigado a viver nele.
Quando passamos a vida inteira carregando um fardo, chegamos do outro lado, nós temos que retornar. Porque alguns dizem, mas eu vivi a vida inteira com aquele traste. E agora eu volto ainda para casar. É, porque você passou a vida inteira suportando, agora você volta para amar. Aprender a amar. E vai fazer isso quantas vezes for necessário. Até que você aprenda a não mais suportá-lo, mas amá-lo. Aí dá um desespero na gente. Então não adianta nada eu fingir de conta nessa vida que eu suportei aquele traste do meu lado e ela também. Não adianta nada. Nós pensamos que enganamos a quem? Só porque enganamos o vizinho e carregamos uma aliança no dedo e achamos que estamos dizendo para Deus, estou casado, estou segurando a minha ponta, eu estou mantendo o meu compromisso, eu estou enganando a quem? A Deus dessa forma? Deus sabe o que passa no fundo do nosso coração, na nossa consciência. Porque também entra a questão do orgulho. Eu errei, né? E agora? Como é que eu faço? Afinal de contas, o casamento é uma sociedade. E uma sociedade ir à falência não nos deixa numa situação muito cômoda socialmente. Dizer que eu fali, dizer que eu separei, dizer que eu fali. Então, eu não me sinto bem, confortavelmente. Não dá certo. É melhor eu fingir que nós estamos casados. E parece que a minha sociedade está a todo progresso, a todo vapor. Esses casais não resistem. E depois caem em conflitos sérios psicológicos. Lá na frente transformam-se até em ódios mortais um do outro. Há casais que passam anos, nem se cumprimentam no Natal, nem no aniversário, um ao lado do outro, fisicamente. Mas afetivamente eles já se mataram, já esfriaram tanto, que não conseguem mais olhar um para o outro com amor. Outros utilizam, isso que eu vou falar aqui é um caso raro, 1% da humanidade utiliza o casamento para renovação interior, que é a proposta de tudo. Renovação interior. E é essa base que a gente ensina aos jovens. Meus filhos, o casamento é uma proposta de renovação, de transformação, de evolução. Por isso, pense se você vai querer. Porque como proposta de renovação, de aprimoramento espiritual, não tem só esse caminho para você. Existem outros caminhos que nos levam à evolução, ao progresso, à paz. Nem todo mundo veio ao mundo para casar. Isso é uma convenção social. Não, eu tenho que casar. Porque a humanidade diz assim, você viu, fulano é solteiro, coitado, deve ter algum problema que ele não casa. Talvez não. É falta de problema, por isso ele não casa. E muitos de nós buscamos o casamento por querer esconder os problemas. Então, o apego, o medo de viver sozinho, uma série de situações nos mantém ligados a alguém. Nos dá uma necessidade de ter alguém do lado. É ao contrário, mas a sociedade estigmatizou os solteiros. Não, tem algum problema. Tem que ter algum problema. As mulheres ficam contando no dedo, já estou tarde para casar, meu Deus, será que eu vou ficar patente? E qual é o problema? Qual é o problema não se casar? Pior, antes só do que mal casado, sai até o filme no cinema. Muito interessante, antes só do que mal casado, porque hoje nós optamos por mal casado, mas não queremos ficar só. Temos medo de quê? De nós mesmos. Não somos capazes de nos suportar. Não somos capazes de viver conosco. Precisamos de alguém. Aí sim, eu digo, essa pessoa vai ser a próxima vítima. Quem entrar no seu campo de ação, você vai fazer a vida dela no inferno. Porque você vai exigir dela tudo aquilo que você não tem. E nem desenvolveu para você. E ninguém suporta ser a solução, o anjo, a felicidade, a magia de alguém. Cada um de nós temos que ser autossuficiente nas emoções, nos pensamentos. Quando nos associamos, nos consorciamos com alguém, estamos querendo dar o que temos. E não estamos como uma pessoa sedenta num pote, buscando para beber toda a felicidade que a pessoa também não tem. Não tem. E quando fazemos isso, desiludimos, esmagamos, pressionamos a pessoa, violentamos o livre-arbítrio dela, porque chegamos até a cobrar, você não me fez feliz, você não me faz feliz agora. Quem tem essa fórmula da felicidade? Diz para mim. Ninguém tem. Não é só ele que não a fez, como ela também não a faz, nem os pais fazem os filhos, nem os filhos fazem o pai. Felicidade não existe nesse mundo. Eu daria um conselho. Primeiro, encontre-se. E adquire uma autoestima antes do casamento. Não entre com problemas dentro de uma relação. Não some seus conflitos com o conflito do outro, porque também vem do outro lado é um outro ser humano cheio de conflitos. E se nós começarmos a somar conflitos de um com conflitos do outro, vamos viver a vida inteira conflitados. Uma tristeza.
estamos vendo os casamentos desabando por falta de um item básico que nós vamos falar. Em Mateus, no capítulo 11, olha só o que Jesus nos recomenda sobre as relações em todos os sentidos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviar do quê? Do cansaço, da opressão, do martírio, do sofrimento. Não é isso que nós reclamamos? Escuta, eu sofro demais. Minha relação, minha família é terrível. Eu sofro muito. Então, qual é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho. Mas o que ele tem para me ensinar? Há 2000 e poucos anos esse homem veio, até naquela época nem era assim o casamento, se casava com quantas mulheres queria. Só que ele disse, antes de ir, ele pede para que nós tomemos sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha a dica dele. Um casamento é suave e leve. Não é, tem algum problema. Porque deve ser. E vamos entender por que deve ser. O que uma vida familiar desequilibrada cultiva? E agora nós vamos olhar como é que está a nossa família. Desamor, a primeira coisa. Pseudo-amor, a segunda coisa. Pseudo-virtudes. E isto nos traz muito cansaço e opressão. Muito cansaço, muita opressão. Por quê? Porque nós não vivemos unidos para cultivar o desamor. Nós vivemos unidos para cultivar o amor. O amor é a proposta. Dizem que o casamento do Oriente é diferente do casamento do Ocidente. Do Oriente, a mulher casa sem amar e com o tempo aprende a amar o marido. Porque lá é prometido um para o outro. Então se casam sem nem se conhecerem. No Ocidente é diferente. Eles casam apaixonados, não podem nem largar um do outro e dali um tempo não podem mais nem ver, nem ouvir falar o nome do outro. Para você ver como existem contradições em tudo. Né? No Ocidente, nós escolhemos com quem casamos e nós se arrependemos com a nossa própria escolha. Por que isso? Porque não sabemos escolher. Porque não sabemos o que é casar. Esse é o grande problema. Temos ilusões. E a mídia cada vez bombardeia mais com as ilusões. E alguns, então, incentivam a separação, a traição, uma série de outros subterfúgios, insinuando-nos que isso tornaria nossa convivência familiar mais saudável. E nos enganam. Porque quando à medida que a gente vai utilizando esse subterfúgio, vê que a nossa consciência vai criando mais culpa, mais tormento, mais problema, e o fardo vai ficando mais pesado, o casamento vai ficando mais martirizado. Desamor é o inverso do amor. Eu caso amando e daqui a um tempo eu não amo mais aquela pessoa. Eu não suporto mais aquela pessoa. É o desamor. Como nós conseguimos fazer isso? Se o casamento é uma atitude de livre e espontânea vontade, como é que eu consigo partir de um processo de amor para encontrar o desamor? Eu estou indo contra a minha evolução, contra a minha proposta de vida. Se eu quero paz, felicidade, como é que eu estou cultivando o desamor? Como é que eu estou do lado de alguém pelo simples fato de que eu não amo e cada dia eu vou deixar de amá-lo mais? Meu Deus, isso é martírio, isso é masoquismo. Já viram aquela história de que não, ele casou, agora me aguenta. Quem mandou você casar comigo? Você tirou eu da casa do meu pai, né? Você me tirou do agora você vai me aguentar. Quem come a carne tem que roer o osso. Não é assim? E aí é mais ou menos assim, agora você vai ver. Agora nós traçamos uma guerra. E eu fico pensando, a porta é livre, mas ninguém sai. Ninguém está brigando, não tem algema nenhuma, mas ninguém desiste da briga. Aí coloca um objetivo na vida. Essa eu venço. Aquele desgraçado, eu venço ele. Ele vai primeiro que eu. Ou então eu vou primeiro que ele. E vira um campo de batalha dentro de casa. A pergunta que eu faço. Quem está obrigando vocês a fazer isso? É uma pergunta que vocês têm que responder. Quem? Eu vou dizer para vocês. A sociedade. Papai e mamãe. A educação. O tabu, o mito. Os jogos psicológicos da família. Eles
sem querer nos criam, transferem essas crenças para nós. E principalmente, algumas religiões, que criam a ideia de que casou uma vez, o que Deus uniu, o homem não separa. Agora eu pergunto, será que Deus é que te uniu ou foi você que quis? Se dependesse de Deus, talvez ele não teria te unido. Diria, você é muito infantil para casar ainda. Não tem capacidade de viver casado. Quem te uniu não foi Deus. Mas Deus abençoa a sua união. Portanto, quando você desune, não é Deus querendo te desunir. É você aceitando que errou. E está na hora de corrigir o erro. Isso é preciso muita coragem. Porque eu tenho que assumir eu tenho que quebrar uma série de padrões dentro de mim. Minha infância, minha mãe falando na minha consciência, não pode. Você casou, tem que ser casado. Pai dizendo, tá vendo? Pensa antes de casar. Não é isso? Eu vou quebrar a sociedade, meu chefe. Fulano, separou. Coitado. Ele separou. E toda aquela opressão em cima, eu tenho que vencer isso. Não é uma decisão fácil. Qual é a decisão mais fácil? Finge que eu tô casada. Um dorme num quarto, eu dorme no outro. A gente recebe visita na sala, na mesma sala. Conversa sobre tudo, nem se toca. A visita saiu, os dois já sabem até o caminho. Você vai pela esquerda para a gente não cruzar. Porque essa visita foi comum a nós dois e a sala é o nosso campo de batalha neutro. Quando você chega no caminho, eu sei que você está de bandeira branca, eu também, por causa da nossa visita. Então a gente senta. Senta no sofá, alto aqui. E ri para a visita, você precisa de ver. Aí a visita sai, o seu lado da casa é o esquerdo, o meu é o direito. Não cruza, porque se cruzar, nós paramos na delegacia da mulher. Isso é o martírio. Isso é um enorme problema. Para até pelo ambiente, estamos emitindo energias negativas, ódio, raiva, rancor. E final de semana, tem casal que fala, meu Deus do céu, vai ter feriado agora no carnaval, o que eu vou fazer? Por quê? Porque aí não tem que trabalhar, eu não vou ter nem que sair de casa, eu vou aguentar aquela mulher horrível andando pra lá, pra cá, o dia inteiro, nós vamos brigar o dia inteiro. O que você vai fazer? Vou pegar uma cervejinha e o dia inteiro, eu não olho pra cara dela, não olho pra minha cara, e quando Deus, segunda-feira já começa, aí já passou o feriado, porque eu não suporto. Isso é vida. E essa, de novo a pergunta, e quem está obrigando a você viver dessa forma? Isso não é amor. E o que acontece? As nossas crenças, ela nos obriga a amar. Outro problema sério. Porque existe uma ação equivocada da lei de causa e efeito. Nós, espíritas, achamos que tudo que se faz, temos uma consequência diretamente proporcional a tudo aquilo que fazemos. E é verdade, a lei de causa e efeito, a lei promulgada até por Moisés. Mas é dessa forma que eu utilizo essa lei, ou seja, não, Guto, eu sei. Eu casei com a minha mulher, mas já fiquei sabendo. Na outra vida eu desencaminhei ela, por isso que ela veio agora, me trai até, eu tenho que suportar isso. Você já conseguiu até essa explicação já. A gente encontra explicação para tudo. Para não sair do campo de batalha. Quem sair primeiro do campo de batalha, perdeu a guerra. Então eu vou ficar, eu vou aturar ela. Eu tenho que aturar. E a outra diz, não, Guto, é o seguinte, eu tenho certeza que eu tenho uma culpa no cartório com esse homem. Por isso que eu casei com ele, não é à toa. E agora que eu casei, eu vou aguentar, você vai ver. Ação equivocada. O entendimento equivocado da lei de causa e efeito. Nós não casamos para nos martirizarmos. Nós não casamos para explorar o desamor, para criar o pseudo-amor ou as pseudo-virtudes. Todas as vezes que fazemos isso, nós estamos indo contra o nosso próprio amor. Amor próprio. Será que é assim que aprendemos a exercitar o amor em família, na guerra, na disputa? Será que é com esse peso e com essa carga de pensamento e sentimento? O que em 2-4 horas, entrando vestido de véu e grinalda, juramos na frente do padre, saímos ali, fizemos a festividade, e cada um põe o seu cronômetro, o seu calendário, e já começa. Quem vence essa guerra daqui por diante? Olho por olho, dente por dente. Já cumprimentamos todo mundo. Pronto, agora cá somos inimigos mortais. Um já põe o capacete, já pega a sua arma e vão viver armado dentro de casa. Quando olha muito, o que você está olhando? Uai, antigamente era paixão.
Quando você olhava para mim, você dizia, ai amor, que você tá vendo? Você tá tão linda, você tá boa. Agora não, o que você tá olhando? Não sei, eu acho que você tá meio gorda ultimamente. Como é que você fala isso para mim? E aí começa os jogos psicológicos, o martírio, até quem vence. Isso gera problemas psicológicos sérios no nosso emprego, na nossa vida, em nosso espiritual. Cometemos muitos erros por causa disso. Para que a família possa, então, realmente fazer diferença positiva e que ela faça realmente sentido em nossa vida, do que necessitamos? Na opinião de vocês. Para que ela seja um empreendimento, um sonho bom. Aquilo da mesma forma quando sonhamos. Para que continue isso. Para que seja essa atitude de nos casarmos ou não nos casarmos, mas estamos falando do casamento e vivermos em comum, essa atitude seja positiva para mim, o que é que eu preciso? De uma convivência familiar saudável, que conquista-se de forma suave e leve. Suave e leve. Está bem em concordância com a lei dos Vedantas, que é a lei do mínimo esforço. O casal que está fazendo muito esforço tem um problema. É suave, é leve, é natural. O amor é natural. O amor não é um empreendimento que fazemos. Eu tenho que amar. Não é algo que me ocupa, que me deixa sem dormir. É algo que me dá sono. Não é algo que me desequilibra, é algo que me equilibra. Não é algo que me faz evoluir, é algo que me evolui. Não é algo que me dá tristeza, é algo que me dá alegria. Nós deturpamos o amor. Tem pessoa que deturpou tanto o amor que diz assim, eu não vou amar ninguém, não vou ser besta. Amor é sofrimento. Tem uma relação com uma pessoa e não se entrega, não ama, tem medo de amar, porque faz sofrer. Não é o amor que faz sofrer. É o medo de amar que faz sofrer. E a falta de amor nos dá muito cansaço, muita pressão. A pessoa, quando sente que não ama, ela começa a sentir-se desmotivada. E quando alguém a ama, ela fica pior ainda, que ela se sente cobrada a não poder revidar aquilo. Para que haja, então, suavidade e leveza, o que é preciso? Transformar crenças arraigadas de que temos obrigação de amar e de aturar. Não temos. Ninguém te obrigou a casar. Mas saiba que já que você casou, você pode trabalhar de forma tranquila. Esforço é natural. Luta, martírio e sofrimento não é cardápio de amor. Não é e nunca foi. Quem acha que está sofrendo por amor, não é por amor que você está sofrendo. Pode analisar. Porque se você o amasse, você não sofria. O amor é o antídoto do sofrimento e não o causador do sofrimento. Então vamos analisar se realmente nós entendemos o que é amor. O amor nós conquistamos por conscientização que desenvolvemos. Consciência. Mas aí então aquela pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos nos respondem na questão 621, na consciência. Cada um de nós temos uma consciência. E lá está escrito a lei de Deus, e lá está escrito o amor. Mas Jesus nunca obrigou ninguém a amar ninguém. Nós que criamos esse conceito que eu tenho que amar. Tenho que amar por medo. Medo de quê? De ser castigado por Deus. Porque eu casei, e se eu sair do casamento eu vou ser castigado por Deus. Eu vou ser tentado pelo diabo. Eu vou estar cometendo uma coisa errada socialmente. Eu tenho tanto medo, que é melhor eu viver com medo. Infeliz. Até que a morte nos separe. Infeliz até que a morte nos separe. Sonhando com a morte. É trágico isso. Muitas mulheres começam a criar dentro de si uma forma honrada de sair do casamento. Eu não vou sair pela porta da frente, porque meu vizinho vai ver, a sociedade vai ser testemunha da minha falência. Eu tenho que sair por uma porta honrável. Sabe qual é a porta honrável que as mulheres fazem? Desejam morrer. Desejam morrer. Aí um dia elas vão no médico, câncer. Ela chega até a aliviar. Ai, sério, doutor, câncer de mama, de útero, de... Observe que as mulheres são mais atingidas por câncer nas estatísticas do que os homens. É uma forma delas saírem do casamento honrada. Porque a hora que ela morrer, chegar ao caixão dela, tu não vai olhar. Minha mãe foi uma grande mãe, e o marido dele é uma grande mulher. Porque depois que morre, vira santo. Então é uma forma honrada de sair do casamento, né? De largar o fardo.
se matando, suicidam-se psicologicamente, se matam interiormente, deixam de amar, de querer gostar da vida, se abandonam para não enxergar a realidade. Tudo isso é assistido. Porque os casais fazem isso e esquecem que os filhos observam. Tudo é aprendido. Tudo é compreendido. Criam dentro de si medos. Medo também de separar. E também começam a imitar, a desejar a morte. Ai, seria bom se eu tivesse... Eu começo a ter dor de cabeça, a mulher começa a ter dor de cabeça, o marido diz, vai no médico. Não, eu vou achar cura. Deixa esse trem piorar, pelo menos me leva daqui. Meu Deus, você pode sair do casamento, mas não precisa sair da vida. A vida sua não é o casamento. Se o seu casamento não der certo, não precisa se matar. Você pode sair do casamento e casar-se de novo. Mas não precisa abandonar a vida. Porque a vida é uma dádiva de Deus e o casamento é uma escolha sua, mal feita. É bem diferente uma coisa da outra. E outros tentam matar o marido ou a esposa. Mateus capítulo 11, nós encontramos então uma condição que Jesus nos diz para termos uma relação leve, uma relação tranquila, em paz, suave. Ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Jesus? Amor. Tomem com vós o amor. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma. Então eu posso dizer assim, que a condição de Jesus é que nós amemos, nos tornemos mansos e humildes de coração. Isso é a condição para termos uma relação leve, suave, tranquila, com qualquer pessoa. Mas, como desenvolvê-las? Se essa é a condição, como vamos desenvolvê-las? Através do exercício. Exercício, então amor é exercício, o amor é exercício. O amor não é o pensamento. O pensamento desenvolvemos a partir do conhecimento, do aprendizado intelectual. Quando eu estudo as leis de Deus, quando eu estudo os ensinamentos de Jesus, quando eu estudo o Espiritismo, quando eu estudo as leis da vida, eu estou entendendo como ela funciona. Mas isso não desenvolve em mim o amor. O sentimento, ele tem que ser experimentado diversas vezes para ser vivenciado. Eu tenho que exercê-lo, exercitá-lo, vivê-lo. Muitas pessoas que têm um enorme conhecimento e não amam. E eu digo até mais, essas pessoas criam culpa na consciência, porque elas leem constantemente que precisam amar, entendem que necessitam amar, que devem amar, não sente o amor dentro dela, entra em conflitos. E esse conflito é tão doído que ela gera o chamado pseudo-amor. É o amor de plástico, segundo a Lídia Cerqueira nos diz. É o amor irreal. É aquilo que eu faço de conta que eu amo. O pseudo-amor traz muito martírio, muito sofrimento. Porque é mais fácil eu me martirizar e dizendo assim, você está vendo como eu aguento esse homem? Você está vendo tudo que eu faço para aguentar essa mulher? É o pseudo-amor. Porque o amor é uma alegria você ter a pessoa do teu lado. É sorriso, é paz. É se portar com essa pessoa. Isso existe quando a gente casa consciente. Quando a gente trata nas relações do casamento uma finalidade da nossa vida. Quando nenhum vai no sede, no pote, buscar aquilo que não tem dentro de si mesmo. E buscar o que o outro também não tem. Mas quando cada um se entende como seres humanos imperfeitos. E que vão dividir daqui por diante o mesmo teto, a mesma vida, para crescerem junto. E não para exigir o que o outro já cresceu, que ele nem mesmo desenvolveu. Não é um campo de batalha. É uma escola. O casamento é uma escola. Quando eu estou do lado do meu colega na escola, eu não exijo que ele saiba mais do que eu. Nós estamos aprendendo juntos. Eu não tenho nem vergonha de dizer que eu não sei, e ele também não. Nós estamos aprendendo juntos. É a escola da vida. Nos coloca nas relações familiares para aprendermos, desenvolvermos. Não é só o marido e a mulher. Os filhos também com os pais. Precisam disso. Nessa relação saudável. Então, o pensamento, nós conseguimos desenvolver. Eu até obrigo as pessoas, se eu quiser, desenvolver. Eu coloco uma criança e falo, você não levanta daí enquanto não aprender a tabuada de 9. E ela vai e desenvolve o intelectual dela. Ela aprende, na marra. Mas eu nunca vou conseguir fazer assim. Você não vai sair daí enquanto não amar teu irmão. Ele vai morrer e não ama o irmão. Sentimento, nós não obrigamos as pessoas a adquirir. Só o pensamento. Só a cultura. O sentimento, ela tem que exercitar. Algumas pessoas dizem assim, eu já li tanto, mas não aguento mais ouvir falar de amor, de amor, de amor, de amor.
você não entendeu o amor. Quando nós não amamos, não sabemos o que é. As 4 letrinhas do amor não nos capacita a falar sobre. Tem que sentir. E só quem sente pode falar. Temos que amar. E amar não é conviver obrigado. E nem de forma obrigada. Podemos ser amorosos, mansos e humildes de 2 formas. Uma é a cerebral, que o Alírio aqui apresenta para nós. De forma do cérebro, ou seja, pela cabeça, né? Nós chamamos de pseudo-amor, e gera martírio. Desenvolvemos por obrigação. É aquilo que eu leio, eu li, o pastor falou, o orador falou, o padre falou, e todo mundo está falando que eu tenho que amar, que eu tenho que perdoar, que eu tenho, mas eu não consigo. Esse é o amor de cérebro. É aquele que então, que eu faço? Crio um pseudo-amor. Eu me engano. Como eu não consigo desenvolver o amor em potencial e ser feliz, porque quem desenvolve o amor, quem ama é feliz, eu crio um martírio. E justifico o peso que eu tenho que carregar. Mas é tão gostoso ser mártir na vida, não é verdade? É gostoso. Olha, eu chego para Deus e choro em 1 hora de oração, dizendo a Ele como eu sou um pobre coitado. Se Ele não olha para mim e tudo mais. É muito difícil chegar a Deus, até Jesus, e os ensinamentos de dizer, eu estou aqui porque quero, eu nasci aqui porque quis, passei numa fila de 50 para 1, eu tinha uma proposta, a minha vida é o que eu fiz dela, o diabo não me acrescentou em nada, Deus não me pune em nada, mas eu não quero assumir os compromissos da vida. É tão difícil olhar no espelho. Então eu viro o espelho, do outro lado do espelho, eu tenho uma imagem minha distorcida, um pobre coitado. E eu passo a vida inteira me enganando com o martírio. Quando desencarnamos, nos colocam diante da nossa consciência. E aí suplicamos para retornar à Terra. Para simplesmente assumirmos as nossas responsabilidades. A vida. A vida. De coração. É o amor. É a família saudável. Desenvolvemos por conscientização. A consciência toma conta de tudo. Aqui há uma coisa muito importante. Às vezes o trabalhador já estudou muito, está fazendo a caridade. Mas o que falta para mim? Amor. Não é possível. Eu atendo tantas pessoas, eu vou todo dia na Mãe Joana, eu vou não sei na onde, né? Mas não ama. Teu cérebro manda você levantar cedo. Teu cérebro manda vir aqui no centro espírita e cumprir as suas obrigações como cristão. Porque Jesus mandou, mas não teu coração. Enquanto o teu coração não fizer isso, você não faz caridade. Você criou o pseudo-amor. Por isso você sofre fazendo caridade. Por isso que você cuida de 3, 4, 5 e cai doente. Ah, é por isso. Não é obsessão, não é falta de amor. É o sentimento ausente. Porque é o sentimento que domina. Na visão científica, o amor, ele cria, ele desenvolve o sistema imunológico, ele rege o sistema imunológico do corpo. Perceberam nos hospitais que as pessoas que recebem visita, que são amadas, que têm um objetivo de vida, elas saem do hospital rapidinho. Mas as pessoas que são abandonadas, que sentem que não é amada, qualquer doença leva ela para o leito, até para a UTI, não conseguem sair de lá. Quando recebe uma visita, às vezes de um padre, de alguém que vai lá, aquilo já é para ela um sentimento de amor. É o sentimento que nos movimenta. Não é a razão, não é a lógica que nos movimenta. E nós estamos vendo assim, adoidado no movimento espírita, milhares de pessoas sendo levadas pelo cérebro, pelo conhecimento. E não estão conseguindo obter resposta. Não criam ânimo de viver a vida. Não criam motivação de viver a vida. Não conseguem viver ao lado de um semelhante. Tem dificuldades extremas. Por quê? Porque ele olha para aquele companheiro do lado dele, desentrespírito, e diz assim, eu tenho que amar. Eu tenho e não tenho que amar. Relaxe. Enquanto houver obrigação, não vai despontar o amor, o sentimento. Enquanto houver o domínio do cérebro, a razão te cobrando, vai te gerar uma coisa chamada culpa. E para você fugir da dor da culpa, você cria o pseudo-amor. É falso. Daí, eu vou para o centro espírita e vou encontrar com aquela pessoa. Ela vai estar lá, mas eu vou, Senhor, você vê o que eu faço de sacrifício por você. Quando eu tenho amor, eu digo, Senhor, eu vou te encontrar. E eu vou ver em cada um que está ao meu lado, você.
nós vamos entender porque é importante eu viver ao lado de alguém. É muito importante. Não somente pelo laço do matrimônio, pela família. Porque não podemos fugir da família. E temos que enfrentar a família, já que escolhemos de livre e espontânea vontade. Mateus, no capítulo 22, diz assim: quando pergunta para Jesus, um deles, doutor da lei, portanto uma pessoa muito conhecedora, para o experimentar, interrogou, dizendo: mestre, qual o grande mandamento na lei? E olha o que Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Jesus falou isso só para cumprir o ritual mosaico. Se ele não falasse isso, diriam que ele está contra Moisés. E as coisas iam complicar. Por isso, Jesus, sabendo disso, e sabendo que os fariseus e ninguém na terra conseguiria fazer o primeiro, sem fazer o segundo. Aí ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora é possível. Agora é. Você pode primeiro se amar. Nunca amará Deus primeiro. Porque Deus você não conhece. Não sabe quem é. Ouviu falar, leu muito. O seu cérebro está perfeitamente entendido. Mas o teu coração não sente. Tanto que a palavra Deus é vazio. Muitos de nós dizemos que temos fé nada. Basta acontecer qualquer coisa na sua vida, você desmorona. Basta acontecer seu filho adoecer, seu marido perder o emprego, alguém gritar com você no trânsito e você vai ver quem é você. Você pega seu espiritismo e joga pela janela e parte de garra, de unha para cima da pessoa. E você desequilibra, chega a adoecer. Por que isso, Guto? Porque o teu cérebro quer amar Deus. Mas não vai amar Deus. Porque o primeiro mandamento está errado. Você pode amar Deus da seguinte forma. Primeiro, é você. Tem que se amar. Você se ama? Depois, esse é uma projeção natural. Uma projeção natural. Por isso o amor é leve e tranquilo. Natural. E eu enxergo Deus no meu semelhante. Terceiro, eu consigo entender Deus na criação. Quem não se ama pode ter o nome que for. Não é amor. Não ama o próximo. Essa é a segunda lei. E a mais próxima que Jesus poderia nos dar. Sabendo que o homem jamais chegaria no primeiro. Ninguém ama o que não conhece. Ninguém ama o que nunca viu, o que nunca tocou. Mas eu posso sentir quando você sente Deus. Me diz quando sente Deus. Quando você alcança estágio de equilíbrio, de paz, de harmonia, dentro de você. E se você não ama esse estado de equilíbrio, de paz e harmonia dentro de você, você nem tem Deus dentro de você. Deus está no mundo de paz, em comunhão com os seus pensamentos e sentimentos. Se você vive uma vida de inferno achando que carrega um fardo, que tem uma família péssima, que detesta a vida, você pode morrer de ir no centro espírita. Morre na igreja católica, no candomblé, no evangélico, nunca vai amar a Deus. E todas as vezes que alguém fala, vamos fechar os olhos e fazer uma oração, você até aperta o olho para tentar. E sabe no fundo do seu pensamento que o sentimento não vibra. Não vibra. Algumas pessoas dizem, Guto, o que será que aconteceu comigo? Eu não consigo sentir a oração que eu falo ou que você fala. Eu ouço o Pai Nosso, eu leio o Pai Nosso, mas não significa nada emotivamente para mim. A emoção é muito importante. O amor é primordial na nossa vida. Não é um fantoche, uma ilusão, uma utopia. É necessária. Não adianta eu falar todas as línguas. Olha Paulo de Tarso falando. De que me adianta falar todas as línguas. Sem amor, eu serei como um sino que toca. Sem sentimento nenhum. O amor é primordial. Eu posso doar todas as roupas do meu corpo, até o meu corpo, a minha vida. Sem amor, eu nada serei. Amor é caridade. Você pode ajudar alguém e não sentir amor por essa pessoa que você está ajudando. Você pode fazer isso por uma ordem que te colocaram na cabeça. Tem que fazer. Não por um sentimento que te levou a fazer. Por isso Jesus era incrível. Ele não estendia nem a mão. Ele não fazia ritual nenhum para curar as pessoas. Porque ele tinha uma coisa que nós não temos. Amor. Quando o amor é imenso dentro de nós, ele proporciona raios que nós não enxergamos, luminosidades. De nós para aquele que amamos.
Quando abraçamos o nosso filho com amor, damos um passe melhor do que 500 passes do centro espírita. Quando abraçamos nossa esposa, o nosso marido, quietinho ali, não precisamos nem movimentar a mão, nem orar, nem falar palavra nenhuma. Só desejar o amor. E vai ser o melhor passe que essa pessoa recebeu. Porque o amor substitui os rituais, os movimentos. Quando nós amamos um filho, ele entra em casa, a mãe que o ama, fecha o olho, graças a Deus que você chegou em paz. Quando ele está saindo, meu Deus, cuida do meu filho, protege o meu filho. Isso é amor. Isso é amor. E é a mais poderosa oração que existe. E todas as mães, quase todas pronunciam. Porque também não é obrigada a amar o filho. Não é obrigado, não. Mãe não é obrigada a amar filho. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Ninguém. Amor é um sentimento espontâneo. Quando nós percebemos que não temos que tomar dois caminhos. Ou desenvolvemos, ou buscamos uma outra alternativa. Deixamos a pessoa seguir a vida dela. Então, mandamento para nós virou por muitos anos como obrigação. E é isso que está dando um grande problema na nossa vida. Mandamento não é obrigação, não é decreto. Mandamento é exercício. Por isso, o Senhor, qual é o maior mandamento? O grande mandamento? Ele queria dizer, Senhor, qual é o grande exercício que temos que fazer? O maior exercício que vocês têm que fazer é amar o teu próximo, como a si mesmo. É um exercício, porque o amor não se adquire da noite para o dia. O amor é ilimitado, infinito. Eu amo X, amanhã 2X, amanhã 3X, até quando? Infinitamente. A cada dia eu amo mais aquela pessoa. Ele não tem uma já amei, já estou amando, é suficiente. Não existe isso. Por isso ele é um exercício infinito. Infinito. E quanto mais eu amo, mais eu liberto a pessoa. Quanto mais eu amo, mais eu quero bem dessa pessoa. Por que uma pessoa que eu amo, quando chega ao meu lado, eu me sinto bem? Porque é nela que você capta a energia de Deus, o amor. Ela é para você alguém que te faz bem. Tudo nela te faz bem. Porque ela desperta em você o que tem dentro de você, o amor. Porque ela é Deus homem na terra. Quando amamos uma pessoa, é o Deus homem. É o Deus mulher. É o Deus encarnado, é o amor em carne. Isso é amor. Por isso que faz bem quem tem. Quando somos obrigados a amar, reprimimos o desamor. Queremos sermos obrigados a não desamar. E aí quando fazemos isso, resulta o pseudo-amor. O martírio. A prática do amor requer renúncia, dedicação, paciência, tolerância e respeito. Sem isso não existe amor. Não existe amor. O amor tem que haver renúncia. Quem não está preparado para renunciar, não case. Não tem alguém ao seu lado. Se você não renuncia, você não tem condição de conviver. Vai oprimir sua esposa. Vai tirar o livre-arbítrio. Eu não quero parar de fazer nada que eu fazia quando eu era solteiro. Minha vida continua igual, mulher. Eu casei com você e pronto. Isso não existe. Você tem que decidir ou você vai ser solteiro ou você vai ser casado. A vida de solteiro é de casado é outra. Você não é obrigado a entrar e se casar. Mas se casar, saiba assumir a vida de um casal. Daqui em diante, quando você casar, sua família e seus filhos é a sua vida. Onde for, eles vão também. E onde eles for, você vai também. Mas eu não quero assim, então não case. Você é solteiro. Não tente sofrer alguém pelos seus conflitos. Primeiro resolve o que você quer da vida. Se você deseja tanto a vida solteira, não case. E viva a vida solteira. Mas não escravize uma pessoa no sentimento. O sentimento é tão poderoso. Os maiores problemas de obsessão que temos nas mesas de desobsessão, às quarta-feira e por aí afora, são frustração na área sentimental. É fulano que matou Beltrano, é fulano que traiu. O amor, ele é quando adoece e vira o ódio na mesma proporção. O que o homem une na terra, une no céu. E é verdade. Eu só uno a uma pessoa por dois motivos. Ou pelo amor ou pelo ódio. São duas coisas que me ligam a uma pessoa.
E se eu faço isso na terra, quando eu morro, estou ligado ou pelo amor ou pelo ódio a essa pessoa. Não brinquemos com as pessoas. Os sentimentos são muito importantes. E às vezes criamos feridas tão profundas no nosso cônjuge, nos nossos filhos, que leva reencarnações e reencarnações para depurarmos todo esse processo. Sem falar os conflitos de culpa, medo, ansiedade, tudo que trazemos. É muito complexo a área da relação. Por isso, saibamos trabalhar com muito cautela. Sentimento é um patrimônio. Pense bem isso. Sentimento alheio é um patrimônio, na qual todos nós prestaremos conta diante disso. Quando vamos entrar numa relação, nós fazemos de tudo para conquistar a pessoa. Quando vamos sair de uma relação, façamos de tudo para desconquistar a pessoa. Nós temos que deixar essa pessoa do jeito que encontramos. Porque nós a iludimos, nós conquistamos. Aí vai até não deixar, tchau, foi embora. Negativo, vem cá. Você não me iludiu, não me prometeu, criou em mim esperança, e agora vai embora? Não, vamos conversar. Aí vamos e vamos trabalhar gradativamente. Até o ponto de falar, tudo bem, agora você pode ir embora, estou tranquilo. Nós plantamos, nós colhemos. E assim sucessivamente. Então essa história de que eu tenho que aguentar essa família, eu vou fazer as tripas do coração, mas suporto esse casamento até o fim, não existe isso. Coisa da nossa cabeça. Colocaram isso na nossa cabeça. Não dá certo, você tem duas soluções. Não está dando certo, você tem duas soluções. Trabalhe no amor. Destrua suas crenças enraigadas. Destrua o pseudo-amor. Construa o amor. Transforme essa bênção que é a família e o casamento no seu lar de instrução de progresso. Ou deixe a pessoa viver a vida dela e viva a sua vida, mas não escravize ninguém. Não faça as pessoas sofrerem. É pior ainda. Nós temos que ser corajosos para dizer assim, meu bem, não damos certo. Você segue sua vida, eu sigo a minha. Se hoje não dá certo, quem sabe o futuro. Talvez venhamos a dar. Agora, não dá. Temos que confiar em Deus. Não, mas se eu largar ela vai arranjar outro homem. E não volta mais para casa e ele também vai arranjar outro. E Deus? E o destino? E a beleza do progresso? Se você acredita em Deus, se for para dar certo, agora não dá. Mas amanhã pode vir a dar. Até antes de você morrer, vocês podem se reencontrar. E passar um mês junto. O que 30 anos não conseguiram. E em um mês desenvolver. Porque ficaram distantes um do outro. Tentaram outros canais, desiludiram-se, quebraram todas as crenças pelo sofrimento, pela dor, pelos relacionamentos mal sucedidos, voltam a bater naquele coração antigo, dizendo, olha, agora entendo que eu te amo, e ama mesmo. Aí eu acredito. Já caiu a ilusão. Às vezes a gente tem que dar tempo ao tempo. Tempo é um grande remédio, que nós não confiamos, mas é um fantástico antibiótico contra as ilusões. Qual é a base para o amor em família? O que eu preciso desenvolver antes de pensar num casamento? Antes de me consociar? Se meu casamento não está dando certo, eu estou tendo um problema não só com a minha esposa, com o meu marido, mas com o meu filho. É qualquer relacionamento. Com a minha mãe. A base é o cultivo de sentimentos de autoestima. Por isso que a palestra terça-feira foi sobre autoestima. E hoje nós voltamos a bater sobre a autoestima. A autoestima para nós é muito importante. Sem autoestima eu não tenho uma relação saudável. Porque eu não descobri Deus dentro de mim. Eu estou entrando numa relação querendo enxergar Deus no outro, mas não em mim. E eu só enxergo no outro quando Deus estiver dentro de mim. Deus é amor. Quando o amor estiver dentro de mim. E aí então eu amo o meu semelhante. E no cultivo de sentimento de autoestima nós temos a autoaceitação, a autovalorização e autorrespeito, a autoconfiança. Nós falamos na palestra passada, não vamos entrar, é muito grande, é uma outra palestra, mas passando bem rápido a autoaceitação, se você não se aceita, você não aceita as outras pessoas como elas são. Observem. Se eu tenho dificuldade de me aceitar em todos os sentidos, eu não me aceito. Então, quando eu enxergo em alguém um defeito meu, porque isso é projeção, toda vez que eu não me aceito, eu vivo projetando nos meus semelhantes os meus defeitos. Como eu não me aceito, eu não aceito aquela pessoa também com o mesmo defeito que eu não aceito nem em mim mesmo. Não vou tolerar. Vai ter problema, nós vamos ter atrito. Então, a autoaceitação é
Primeiro você precisa se descobrir e perceber que você não é perfeito. Por isso as pessoas que estão ao seu lado também não são perfeitas. Autovalorização e autorrespeito estão ligados. Quem se autovaloriza, se autorrespeita. Naturalmente, respeito é muito importante. Porque essa história de levar todo dia uma surra do marido e estar apaixonado por ele, falta de respeito consigo próprio, autorrespeito, de autoestima, de valorização. Nós somos centelhas divinas. Nós não somos objetos, nem posse de pessoas. Nós não precisamos de ninguém que nos ame, porque Deus nos ama e cada um de nós desenvolvemos o próprio amor. Nós não somos mendigo. Oh, me ame, por favor. Fique comigo. Cuide de mim. Nós não somos mendigos da vida. Nós somos ricos. Porque Deus está dentro de nós. Eu não posso trocar. Eu sou filho, eu sou herdeiro direto do Criador do universo. Eu sou filho do dono do universo. Só esperar Deus morrer, a gente já herda tudo. Mas nós somos herdeiros. E temos dentro de nós tudo. Aquele incentivo. Toda a luz e a luminosidade que Jesus sempre acreditou em nós. Mas nós projetamos essa falência de autoestima no outro. Achamos que as pessoas têm que completar a nossa vida. Ninguém completa a vida de ninguém. Isso é ilusão, contos de fada, mitos. Você tem que ser autossuficiente, livre. Então encontrar alguém que também tem que ser autossuficiente, livre e capaz. Tem que ter sua autoestima, sua autovalorização, seu autorrespeito. Não pode se anular para o outro sair. Bem, a mulher se anula demais. E hoje em dia estamos vendo o inverso, o marido também se anulando. Por que se anular e o autorrespeito? Você, sem ter Deus, está dentro de você. Quando você se mata para o outro se projetar por sobre você, deixou de se amar. Que nessa relação doentia da sua renúncia, que não é renúncia, é conivência, expulsou Deus do seu mundo íntimo e não ama aquela pessoa que você está fazendo isso. Não ama, porque se amasse, você auxiliaria na evolução dela. E não está auxiliando. Se tornou conivente com os erros dela. Está contribuindo para afundá-la. Autoconfiança. Não existe casal sem um. Primeiro você tem que se autoconfiar. Confiar no seu taco. Quem é você, afinal de contas? Primeiro você tem que confiar em você. E depois confiar no seu filho, na sua esposa, no seu marido. Porque se você não confia em você, não tem nunca uma relação. Você sempre acha que está sendo enganado, trapaceado. Sempre acha que alguém está vindo para lhe enganar. Vira uma guerra dentro de casa. Precisa primeiro confiar em você. As pessoas estão ao seu lado porque te amam. Se não puder amar, podia ir embora. A não ser que você faz jogo psicológico com ela. Quando a esposa fala, eu vou embora, e o meu coração começa a bater. Se você sair dessa porta, eu caio. Já foi, minha filha. E a mulher não vai. Quando você faz isso, você não confia em você mesmo. Não acha que é capaz. Depende da pessoa. Necessitamos investir em nossos relacionamentos, pois na vida tudo é trabalho. Agora entra o papel principal. Nós estudamos anos na escola, na faculdade, para termos uma profissão, depois que formamos mais não sei quantos anos para ser pós-graduado, mestrado, doutorado, e depois ainda fazemos mais cursos extra no nosso local de trabalho. Tudo isso para nós termos o quê? Um emprego. Quanto nós gastamos para ter um bom casamento? Uma boa relação do nosso tempo. Há pessoas que chegam a dizer assim, eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Você acha que eu tenho tempo para ir lá? E eu fico pensando, por que a gente menospreza tanto as relações? Há pessoas que dizem, eu não tenho tempo para ir com a minha família no domingo para sair para passear. Isso é o que você gasta? Nada com a sua família? Pega a sua profissão e começa a não investir nela e vai ver o que você se torna. Faça isso. Nós não temos nem coragem, porque precisamos do salário. Mas nós casamos e achamos que as pessoas têm a obrigação de estar ao nosso lado. Não investimos um centavo. Nem para pagar uma entrada no cinema para o casal assistir com os filhos, com a família. Não, pagar com isso é besteira, vou trabalhar. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo e não vai ser feliz. Porque a relação, depois que você estabelece ela, se ela não for saudável, ela é a sua doença de alma. Você pode ter certeza nisso. Ela vai te levar para a depressão, para a angústia, para a frustração, para o medo, para a decepção, para as tristezas. E digo mais, 90% de toda doença que você tiver, psicológica,
provém do seu desamor pela sua companheira, pelo seu companheiro, pelo teu filho, provém da doença gerada nas suas relações, porque ali você respira muito aquilo que você mesmo cria, uma psicosfera doentia, uma psicosfera triste. Você está dentro de casa o tempo todo se bombardeando, morreu, desaparecer dali. Imagine isso. É uma tortura. Então, tudo é trabalho. Prestem bem atenção. Sem trabalho, nós não criamos uma relação saudável. Desistem. Eu não vou ter paz, não vou ter uma relação tranquila e equilibrada com a minha família, porque um dia minha esposa acordou, virou anja, eu virei anjo, meu filho virou um monte de anjinho. Pronto. Cai do céu. Guto, nunca existiu, nunca vai existir. Prepare-se para um trabalho árduo. Comece a reservar na sua agenda horas do dia que você vai ter que gastar muito tempo para ter uma boa qualidade com a sua família. Vai ter que sair e namorá-la. Vai ter que levar ela para namorar, para passear, para ir no cinema, fazer tudo aquilo que você fazia antes de casar. Vai ter que levar seus filhos para passear. Vai ter que perder tempo, vai ter que segurar a corda, bamboleando ali para ele pular 1, 2, 3. Vai ter que fazer isso sim. Não, meu filho, minha mulher cuida. Não vai ter um equilíbrio na sua família. Vai ser uma doença para você lá na frente. E vai adoecendo cada vez mais, porque quando os pais se afastam da educação do filho, o filho devolve, paga ele em dobro. Aí um dia ele abre a porta do quarto, o filho está lá com heroína, cocaína na veia, respirando. Por quê? Papai não tinha tempo para passear comigo. Mas ele me dava algo que eu comprei as drogas, porque eu não ganho a droga, eu comprei. E se eu comprei, é porque eu tenho dinheiro. E papai me deu. Todas as vezes que fugimos dos nossos compromissos como pai, como esposa, como filhos, não vai ter um equilíbrio na sua família. Filhos têm muito compromisso na família. Não se enganem. Porque os filhos hoje acham que nunca vão casar. E fazem tudo o que querem com os pais. Casam. E vão ver se é fácil fazer o que faz. Exigem, sabe? Eu sempre digo, seus pais, quando te tiveram, perderam sua vida. Deixaram de dormir até tarde, quando você chorava de madrugada, ficava acordado, punha você na barriga para esquentar porque tinha cólica. Deixaram de muitas coisas por você. Você esqueceu disso, mas foi. Deixaram, às vezes, muitas atividades, como o cinema que eu estou falando, muitas coisas vieram depois que você nasceu, porque toda a atenção voltou para você. Filho ingrato, que não sabe devolver isso para os pais. Porque custou-lhe a vida. Se hoje são mais jovens, mais autônomos, pode ter certeza. Pergunta ao seu pai. Quantas noites não passou em claro quando você tinha febre, estava doente, te dava de comer? E o que ele não suportou nos empregos, as humilhações, as perseguições, para não faltar o que você come até hoje. Filhos ingratos. A escola que vocês estudaram foram pagas. Às vezes seus pais foram pressionados a viver sobre um processo de humilhação. Porque ele tinha que sair dali e dizia, não, mas eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que dar de comer ao meu filho. E esquecemos disso. A gratidão é muito importante. Quer ter paz, harmonia, serenidade, alegria de viver, relacionamento saudável, equilíbrio emocional na sua vivência familiar? Quer? É uma questão que você pode responder. Eu quero, eu não quero. Ninguém é obrigado. Mas se você quer, então, trabalhe e esforço da sua parte. Não adianta esperar que a mulher tenha que evoluir. Nós, num grupo, quando modificamos a nossa atitude, o nosso pensamento, o nosso comportamento, modificamos o grupo, contaminamos. Quantos pais não dizem assim, nossa, depois que o meu filho mudou, a casa mudou. Mas só mudou o filho, não mudou o pai, não mudou a mãe, não mudou. Mas só um que muda, já muda o ambiente. Já muda o ambiente. Pois é uma relação. É uma relação de mão dupla. Então mudemos nós. Mas trabalho e esforço. Reservem horas mesmo. Preparem-se e digam assim, eu vou tornar a minha empreitada, o meu sonho, realizado. Algo de proposta muito positiva para mim. O dia que eu morrer, eu garanto que meus filhos vão dizer, esse foi um grande pai. Minha esposa vai dizer, um grande homem. Meu marido vai dizer, uma grande mulher. Uma grande mãe. E não, ufa, graças a Deus, né? Porque você viu que ele adoeceu, nem isso ele morria, o homem. Não morria, Deus não leva porque não quer ele lá. O diabo não quer, o Deus não quer, joga ele na terra e eu tenho que cuidar desse traste. Invista em meditações. Meditações é importante. Meditem. Vocês precisam de forças.
para conviver? Meditação. Reflexão. Refletem sobre suas atitudes, analisem-se constantemente, aprimore-se cada vez mais. Oração. Não podemos tirar a oração em pauta, porque há dias difíceis numa relação. Muito difíceis. Com o filho, com a mulher, com o marido, com os amigos. Em qualquer lugar que existe um grupo, já quase é uma família. O Centro Espírita já é uma família para os trabalhadores. Então, oração. Comecei a cair em tentação, comecei a não suportar mais. Oração, pedindo a Deus forças para que eu não perca o amor e não desenvolva o pseudo-amor. Porque se desenvolver o pseudo-amor, eu me perco. São dois postos, são dois lados que não dá de falar hoje. Nós falaremos na próxima terça. É o pseudo-amor e a frieza. São dois lados que nós optamos. Tudo para não amar. Encontro de harmonização com os filhos e cônjuges. Tem que ter. Faz quanto tempo você não pega a sua família, seus filhos, e sai para fazer um encontro de harmonização? Quanto tempo? O encontro de harmonização pode ser, por exemplo, que nem esse do carnaval, agora é um encontro de harmonização. Né? Tem os encontros periódicos, levar os filhos na religião para ouvir, porque não adianta só você ouvir tudo isso que você está ouvindo aqui. Teu filho ouve, tua esposa ouve. Esse encontro de harmonia, para poderem discutir quando chegam em casa. Você viu aquilo, vamos discutir mais. Põe o filho na roda, vamos discutir o que nós podemos fazer para sermos felizes. Marido não tem uma trincheira, mulher não tem outra, os filhos outra, e quem atira, quem acertar primeiro é aquele que leva. Não é isso, não é uma briga, não é uma disputa. E é para crescer junto. A harmonização, é encontros, faça muitos. Terapias de casal, maravilhosas terapias de casal. O casal não está conseguindo mais, vai na terapia do casal. Tem que haver uma terceira pessoa no meio do processo. Quando um casal, a mulher não conversa mais com o marido não conversa mais com a mulher, e tudo que um fala para o outro já entrou no campo da neutralidade, já está desenvolvendo a frieza, ou o outro lado fazendo um jogo psicológico do pseudo-amor, está na hora de entrar a terceira pessoa. Para fazer acorda fulano, para de sofrer à toa. Beltrano, você está muito frio, essa indiferença vai te dar problema. E aí retomar a saúde psicológica dos relacionamentos. E finalmente, Evangelho no Lar. Quem não fez, faz. Implante o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar não é o momento que a gente tira para discutir problema que não tem coragem de falar para o filho pessoalmente. Então, pega ali o palitinho, quero falar uma mensagem para o meu filho. Aí eu ponho o Evangelho, abro e fico dando sermão para o meu filho. Não. Evangelho no Lar é o momento que Jesus fala comigo, com a minha esposa, com meus filhos. Quando eu abro e leio, o Evangelho está dizendo para mim, não para o meu marido. O marido é para ele, não para a esposa. O filho é para ele, não para os pais. Porque se fosse assim, era melhor então criar um outro estilo, não Evangelho no Lar. Quando ouvimos a palavra de Jesus, é para nós, não para o nosso próximo. Quantas pessoas vão em centro espírita, igreja e todos os locais para buscar a palavra, para levar em casa e pregar ela, por causa que aquilo que ele ouviu é para o filho dele. Não se iludam. O que vocês estão ouvindo é para vocês. Em primeiro lugar, meditem. Porque senão vocês não estavam aqui. Deus traria aquele que você acha que precisa ouvir. Depois é para quem for. Mas as pessoas que estão à nossa volta, a gente ensina fazendo e não falando. Falar perturba. Fazer convence. Tá certo? Então, Evangelho no Lar. Faça o Evangelho no lar, gente. Desfrutem do Evangelho do Lar. Não esqueçam Jesus no lar de vocês. E vamos fazer a nossa oração, então. Agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a esse Pai misericordioso, que nos concedeu a vida, uma vida eterna, para que tenhamos tempo de nos preparar, de nos aprofundar, exercitando sempre a nossa intelectualidade, para posteriormente permitir que as emoções se apoderem desse cabedal de informação, colocando em prática como uma seta curadora, algo que nos proporciona alívio na alma, a certeza de que podemos encontrar o amor, e o amor existe na terra. O amor não é sacrifício, não é tormento, não temos que ter medo de amar. Temos que nos libertar do amor verdadeiro, aquele leve, tranquilo e suave, promulgado por nosso Senhor Jesus Cristo.
E nesse instante, momentos em que nós oramos pelos nossos irmãos, no momento de carnaval que se há de chegar, onde as ilusões são vendidas nas passarelas, em contraste com a miséria de 40 milhões de brasileiros, onde as pessoas gritam canto alucinada pelas drogas e os alucinógenos, vendendo seu corpo, sua imagem desnudadas, nos processos mais místicos, mitológicos, primitivos e antissociais. Apesar do homem tentar legalizar os absurdos, que o Senhor nos abençoe a todos esses irmãos, para que um dia caiam na consciência de que um feriado é maravilhoso quando é desfrutado com a família, com aqueles que amamos, com aqueles que nós devotamos certos sentimentos nobres, para que estreitemos os nossos laços e conseguimos trabalhar as nossas imperfeições, lapidando-nos cada vez mais, nos tornando pérolas, pedras preciosas, para que um dia aquele que esteja ao nosso lado diga quanto é valioso essa pessoa. Quando eu casei com ele, ele era de uma maneira. Passado tempos e tempos, ele foi ficando cada vez mais perfeito, mais maravilhoso, e fazia mais sentido a nossa união. Que Deus abençoe as famílias, em especial na época de carnaval, onde cada vez mais inúmeras individualidades, espíritos encarnados e desencarnados se entregam cada vez mais nas aberrações sociais, indo depois a aumentar, a contribuir com a lista de abortos, de suicídios, de violência. Senhor, ensina-nos a amar, ensina-nos a Te reconhecer como o Senhor de nossas vidas. Pai, aqui estamos, dizendo que não somos perfeitos, mas necessitamos do Teu acolhimento, da Tua proposta de amor. Seja, Senhor, o jardineiro, sempre citado no nosso jardim, e adupe as flores, para que nós possamos sentir que somos capazes de crescer, de progredir e de construir a nossa paz, o nosso próprio paraíso, o nosso próprio jardim, e atrair para nós pessoas de igual sentimento e pensamento. Não nos permita sair de forma desvairada, em busca de pessoas desequilibradas, para que, junto, nós nos unamos magnetizados pelo desequilíbrio, pela proposta de desamor, do pseudo-amor, e que venhamos carregar uma cruz insuportável, desnecessária, por toda uma vida. Nos dê consciência, Senhor, entre nosso lar. Abençoe a nossa esposa, o nosso marido, nossos filhos. Abençoe o lar que eu vivo. E ensina-me, Senhor, a ter autoestima. Que esses recursos fantásticos da ciência, como as técnicas de autoajuda, que possa nos engrandecer e fazer com que nós nos tornemos discípulos do Senhor na vida, em todas as circunstâncias. Ensina-nos a nos amar. Ensina-nos a amá-los, todos os nossos irmãos. Depois ensina-nos a amar-te, Senhor da vida. Muito obrigado, Senhor.